Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista com Marcos Pacheco, consultor de tecnologia de audiovisual. O programa todo nós vamos debater esse assunto da comunicação e da televisão. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai debater hoje a questão da comunicação e do audiovisual. E para tanto, nós recebemos o Marcos Pacheco, que é consultor em tecnologia de audiovisual. Marcos, você participou aí já há muito tempo de todo esse debate sobre telecomunicações e comunicação no Brasil. Como é que foi esse trabalho que você fez lá junto com a Constituinte de 88, que gerou os artigos que estão na Constituição? Eu tinha um grande amigo, o Paulo Alberto Monteiro de Barros, conhecido como senador Arthur da Távola, PMDB do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos na primeira produtora independente de televisão do Brasil, Líder Vídeo, do Grupo Allis, grupo de empresários goianos. Desde essa época, ele trabalhava também no Globo, eu trabalhava na TV Globo, e nós sempre conversamos muito a respeito de as questões da radiodifusão pública, estatal e privada, né? Eu trabalhava numa empresa privada, TV Globo, Canal 4 do Rio, o Paulo Alberto num jornal Dr. Roberto Marinho, o Globo. E, na verdade, eu também fazia uma boquinha uma estatal, a TVE. Era uma emissora outorgada ao Ministério da Educação e Cultura, onde a gente fazia televisão educativa com a chancela estatal. Não existia, eu já havia visitado e feito uma pós-graduação, nível de especialização na BBC em Londres. Estudei radiodifusão pública. A gente queria trazer para o Brasil aquele modelo da universidade aberta que a BBC fazia na Inglaterra. E aí, conversando diariamente lá na Líder Vídeo, com o Arthur da Távola, a gente disse, olha, nem se falava em Constituição de 88, isso era antes ainda? 1800 e lá vai pedrada, né? Aí, mas a gente discutia muito esse modelo que pode conviver, deve conviver pacificamente, o privado, o público e o estatal.
E ele escreveu sabiamente, tem que haver uma harmonia, uma complementaridade entre os modelos estatais, públicos e privados. É isso que está na Constituição. A questão é a regulamentação, né? Que nunca saiu do papel. Porque você, mais do que ninguém sabe, que a TV no Brasil nasceu privada, né? Mas o rádio não. O rádio não, exatamente. Essa diferença seria importante você falar um pouco para os nossos telespectadores. O rádio surgiu como a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Henrique Morizzi e Edgar Roquete Pinto. Era a Rádio Sociedade. Todo mundo que pagava uma cota era sócio de uma rádio. Não existia o conceito de público, nem comercial, nem privado, nem estatal. Não se falava disso. Era a primeira rádio do Brasil. Primeiro tinha que acreditar que aquele negócio novo ia funcionar, né? É verdade. Né? E ninguém tinha rádio. Né? Aquilo, para ouvir rádio, você tinha que passar na frente de uma loja que vendia o aparelho e ouvia aquilo, uns caras falando, tocavam umas músicas. Era uma coisa assim muito... rudimentar, né? E complexo para o povão entender o que estava acontecendo, né? Na época eu não era nascido. Era uma coisa nova, claro. Aí não, eu não tinha nascido ainda. Mas esse modelo ficou até que um doutor Assis, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, começou a conseguir umas concessões e fazer Tupi, Tamoio, uma rede de rádio comercial. Aí outras vieram, muitas outras, Mairink Veiga, e aí começou, engoliram aquele ideal de rádio sociedade do Rio de Janeiro, né? A rádio, depois, muito tempo depois, transformou-se a Rádio Roquete Pinto do governo do Estado, aí já uma estatal ligada à Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas assim começou no Brasil o rádio. A televisão não. Novamente o doutor Assis, o Assis Chateaubriand, comprou uma concessão. Na verdade, ele nem comprou a concessão, ele mandou trazer uns equipamentos de televisão da RCA, mandou o David Sarnoff, então presidente, botar no navio e chegou em Santos o equipamento e na marra ele botou no ar. Não tinha, ele teve que trazer de contrabando também uns aparelhos de televisão e estreou a TV Tupi de São Paulo. Um ano depois veio a TV Tupi do Rio, onde eu comecei a trabalhar também. Mas aí, esse modelo, ele começou com a visão comercial. Logo ele teve a TV Tupi de São Paulo, a TV Tupi do Rio, e como todos os jornais, eram diários e emissoras associadas, do Dr. Assis. Nunca eu conheci ninguém que o biógrafo dele chamava ele de Chateau. Nunca conheci, eu trabalhei com ele muitas décadas, e nunca conheci ninguém. Diziam que as amantes chamavam ele de Chateau, como nós das emissoras de rádio e TV não era doutor Assis. Não tinha nada a ver com isso. Nós tratávamos de doutor Assis e olhe lá, já era o rei do borrachudo, ele gostava de passar um cheque sem fundo já desde o primeiro ano. Então, mas quando você começou a conversar com isso com o Arthur da Távola e tal, e que acabou... Posteriormente veio o debate sobre a Constituição. 3 décadas depois. Então, mas me interessa esse debate de como você contribuiu ou participou tal, dos debates para construir essa ideia dos 3 segmentos, público, privado e estatal. Por que a gente achou naquela época, o Arthur e eu? Porque o MEC era controlado pelos coronéis. Não, era no Ministério da Educação e Cultura. E o MEC era controlado por esses coronéis. Muitos momentos era um coronel que era o ministro, tinha aqueles coronéis que eram os secretários. Então, isso na época, durante o período militar, né? Antecedendo a isso. Foi um debate longo, a gente culminou em 88, porque já vinha muito amadurecido. A gente fazia televisão educativa. E esse debate, então vamos situar aqui para o pessoal, esse debate que você diz que é bem antes da Constituição, da Constituinte de 88, é o quê? 60? 62? 60? Já vi. Não, depois de 64? Já com os militares. Sim. Então é 66, 65 e tal. De 66 a 88, com certeza. Isso. Esse período é um período, por quê?
A gente tinha o modelo estatal. Tinha as emissoras comerciais, o Ministério da Educação fazia a radiodifusão educativa, tinha a Rádio MEC, que era estatal, controlada... Você falou, era os militares que dominavam o MEC por toda uma questão política da própria realidade daquela época. Mas o MEC comprava horário nas emissoras comerciais de televisão. Eu comecei na TV Rio, fazendo alfabetização pela televisão, com horário comprado pelo MEC. MEC ao dono, João Batista do Amaral, que criou um negócio chamado Fundação João Batista do Amaral. Lembra a Fundação Roberto Marinho? Eu lembro. Foi aí que o doutor Roberto se inspirou para criar. Ele viu que o MEC tinha verba e gostava de usar a verba do MEC, mas isso é depois. Aí nós tínhamos na TV Rio alfabetização pela televisão ao vivo, depois gravado, preto e branco, valvular. Depois nós tínhamos na TV Continental do Rio mesas redondas culturais, Universidade de Cultura Popular, apresentada pelo doutor Gilson Amado, era um outro ícone do início da radiodifusão educativa no Brasil. E nós tínhamos na TV Tupi, do doutor Assis, eu produzia um negócio chamado Telecurso, primeiro grau, segundo grau, que que depois do Roberto Marinho veio chupou, sabe por quê? Porque tinha um patrocínio. Até então o MEC bancava. Na TV Rio, na TV Continental, o MEC pagava o espaço, primeiro para transmitir ao vivo, depois para gravar e veicular. Na TV Rio, já conseguimos o patrocínio, chamava Telecurso Shell. Lembra disso? Não. Primeiro grau, você já era nascido. Telecurso Shell, certamente. Primeiro grau, segundo grau. Mas já ainda devia estar em outro estado aí. Funcionava aqui. Pelo condomínio dos diários e emissoras associadas. Já era, o doutor Assis já estava todo meio entrevadinho. Porque eu não tinha televisão. Eu via na casa da minha... Já que você abriu o link aí, eu via na casa da minha tia, que foi quem comprou no bairro, uma televisão lá na Posse, Nova Iguaçu, na frente do Aeroclube. Aí a gente ia lá uma vez à noite e tal, pela janela, via um pouco de televisão. Era isso. Mas isso isso aconteceu em quase... reproduzia no Brasil inteiro, exatamente. O televizinho. O televizinho. Abria as portas da janela, sala de jantar e vinha toda aquela garotada para ver o circo do Carequinha, do Arrelia, né? Tintim. Aquela amante do Getúlio, Virgínia Lânia Vedete, que saía de coelhinha. Rintintim, o rodoviário, o vigilante rodoviário e tal. Isso. E a mim cabia produzir programas educacionais, seja na TV Rio, na TV Continental, na Rede Tupi, né? A rede chamava Rede Associada de Televisão, já com patrocínio. Eram emissoras. Nós só conquistamos a primeira emissora para o Ministério da Educação, emissora de televisão, quando os militares tomaram a TV Excelsior, Canal 2 do Rio de Janeiro, e nós botamos no ar a TVE, Canal 2 do Rio de Janeiro, ali da Gomes Freire 474. Que continua lá. Continua lá, né? Mas não é mais a única. No ano seguinte, a gente botou no ar a TV Cultura de São Paulo. Antes, nós já tínhamos colocado lá no Recife a TV Universitária do Recife. Isso, essa é a primeira, né? Mas eu estive lá recentemente. Nós fomos lá. Ainda está no ar? Está no ar. Eu nunca mais voltei em Recife, não sei. Está no ar. Acompanhei a implantação. Estão fazendo uma reforma agora. Porque nessa época eu era consultor técnico para cinema, rádio e televisão do Ministério da Educação e Cultura. Tinha lá aquelas senhoras pedagogas, tinha o Gilson Amado, que era o político que manipulava as verbas, etc e tal, e eu dava os pareceres técnicos a respeito desse... Então, antes da gente... Essa história é muito interessante. Antes da gente ir para o debate da Constituição de TV pública e as outras TVs, e você atuou em outras áreas, nessa época, em outras televisões, você já citou... Tupi, no Rio, São todas. Paulo, Tupi, São Paulo. No Rio, em todas as emissoras Continental. Tupi, pela ordem, primeiro TV Rio,
depois TV Continental, depois TV Tupi, depois TV Excelsior, depois TV Globo. Quando o Dr. Roberto já tinha... Antes de 88, você atuou na TV Globo? Eu fui o terceiro contratado. Primeiro o coronel Wilson Brito, o segundo foi o major Herbert Fiuza e o Marquinho das Candongas, esse que vos fala. Ah, é? Porque nós três éramos do Laboratório de Rádio e Televisão do Instituto Militar de Engenharia. Por isso, o comandante Djalma Ferreira era o diretor técnico do Sistema Globo de Rádio. Está fazendo agora, parece que 50 ou 60 anos agora. Essa semana teve uma missa lá, né? Esse comandante Djalma nos indicou ao Laboratório de Rádio e Televisão do IME, aqui na Praia Vermelha, para assessorar o Dr. Roberto. Nós preparamos um projeto. Então o Instituto Militar de Engenharia tem a ver com telecomunicações? Eu nunca tinha ouvido falar Tem nisso. um laboratório de rádio e televisão. Foi lá dentro que nós gestamos o sistema PAU-M para o Brasil. Isso é uma outra polêmica que dá dias de debate, anos, né? Quando a gente começar a discutir detalhes técnicos, né? Vai por aí. Mas o porquê eu trabalhava em todas as emissoras? Porque eu tinha uma habilidade, desde garotinho. Comecei a estudar eletrônica com 5 anos de idade, lendo os manuais da Marinha norte-americana. Eu tive um tio que era oficial de Marinha, estava fazendo uma pós-graduação no MIT, e quando soube que eu estava alfabetizado em português, me mandou essa coletânea de manuais e uns desenhos animados em película 16, né? Para que eu me informasse em eletrônica. E aí eu tinha essa habilidade de ler inglês, eu recebia os equipamentos, os manuais e ensinava os técnicos. Então você é o que poderíamos dizer os primeiros nerds, assim? Não tinha essa história não de... Tinha, não. Mas você se enfiava nos manuais e ia mexer nos equipamentos? Sabe por quê? Sem professor? Não, nada, porque nós tínhamos um problema. No primeiro curso ao vivo de alfabetização pela televisão, não podia errar, começava e transmitia, não podia errar. Então nós tínhamos um problema para ensinar a desenhar as letras, discutíamos letração, silabação, palavração, fraseação, como métodos de alfabetização. O que era melhor na televisão? Começar com a letra, tínhamos que ensinar a desenhar a letra. E a câmera, para eu ensinar a desenhar um A aqui, né? Você botava um flip chart, um álbum seriado, e desenhava aqui, a lente mais ou menos, às vezes o ombro do professor encobria, não é verdade? E aí o que acontecia? Eu, lendo os manuais, o engenheiro russo que criou a varredura dos tubos, né? Os Orticon, botou uma chavinha para inverter a polaridade da varredura. E aí, toda vez eu abria a câmera e invertia a polaridade, uma chavinha lá, tinha que meter com a mão, com uma luva de abelha, porque estava quente, senão queimava os dedos. E aí você fazia pelo lado inverso, botava a câmera pelo um despolido, o professor desenhava por trás e aparecia só aqui na frente a construção do A, do Isso B. foi um invento ali de vocês? Saiu da minha cabeça, na hora. Nem na BBC a gente fazia isso. A gente descobriu aqui que o russo que inventou a televisão eletrônica, da cabeça dele já tinha bolado essa... o inverso, né? E podia botar o professor de cabeça para baixo, tinha uma outra chavinha que eu invertia, o professor que estava assim... E mexendo nos manuais e olhando e desmontando os equipamentos, você foi descobrindo isso? Isso. E mais, eu tinha uma certa habilidade, na época tinha que fazer os enlaces externa, estúdio ou externa, transmissor, com umas micro-ondas, umas parábolas gigantes de micro-ondas, e eu era o único também que tinha coragem de ir para debaixo da chuva, no teto do Maracanã, ficar controlando, porque só tinha um enlace de micro-ondas em cada emissora, porque a RSA só vendia um caminhão de externa, 3 câmeras, nós saímos do estúdio com uma câmera, mais ou menos, 2 razoáveis. Começávamos o jogo de futebol com 3, 2, depois 1,
terminávamos rezando para a última câmera não pifar e a chuva não molhar as válvulas e torrar o transmissor. A Copa do Mundo aqui no Brasil, a FIFA falou que iam 46 câmeras. Nós saímos do estúdio com 3, começávamos o jogo com 2 e terminávamos com 1. Você não lembra qual o primeiro jogo que você foi, né? Claro. Não lembro. Mas o Maracanã era muita gente, né? Eu não gostava. Porque hoje o Maracanã foi reduzido, a capacidade pela arrumação e tal. Mas o Maracanã era... Depois era o seguinte, era uma outra condição, porque era tudo ao vivo. Nada se podia errar. Errava, o telespectador em casa acompanhava, via tudo. É o making off. Exatamente. Hoje é o plus do DVD, aquele negócio, né? É por aí. Hoje faz sucesso os erros, o nego põe no final de filme, põe os erros, etc. Antigamente o pessoal trabalhava para não ter erro, né? É verdade, era isso mesmo. E com essa experiência toda, eu trabalhava em todas elas. Eu sempre fui eu digo que eu tenho 56 anos de biscate em rádio, teatro, cinema e televisão. Quando eu era jovem eu dizia que era um garoto de programa, porque fazia programa para rádio, cinema e televisão. Mas eu sempre fui um biscateiro, eu nunca gostei de ter carteira assinada com ninguém. Isso me dava uma certa liberdade. O que eu gostava mesmo era de me dedicar ao magistério, né, meus alunos. O resto era uma maneira de sobreviver dignamente. Mas então, pra gente, o que você poderia falar dessa experiência da televisão no Brasil, então? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre tive tempo e condição de ter um distanciamento crítico. Quando a gente começou a discutir o equilíbrio entre o estatal, o público e o privado, todos nós... O Arthur da Távola, o Paulo Alberto, era um jornalista que era crítico de televisão. Eu nunca gostei de escrever muito. O máximo que eu fazia era falar para os meus alunos nas aulas. Mas conversar assim, a gente vai conversando. E ele tinha ótimas ideias, porque ele tinha estado exilado no Chile, né? O Paulo Alberto. Depois, quando voltou aqui, ele assumiu a crítica de TV do Globo, ele tinha sido... Da TV educativa do Chile, lá no tempo do Pinochet, sei lá, aquelas épocas lá. Não, Pinochet não, do Allende. Allende, Allende, Pinochet derrubou Allende. Então ele foi da TV que era do Chile. O pessoal da esquerda e tal. Allende, Aí ele veio para cá e o que aconteceu? Não só nós dois, mas muita gente da imprensa, do rádio, da televisão, não em emissoras comerciais, mas as emissoras educativas, nós já tínhamos uma massa crítica. Os coronéis do MEC estavam vivamente intencionados em instalar a universidade aberta. Já se tinha a experiência de alfabetização, educação continuada para alunos, treinamento em serviço para professores, modalidades de uso de rádio e TV. Depois fizemos o telecurso 1º grau, o telecurso 2º grau, as novelas didáticas, conquistamos. O Dr. Gilson trouxe do Japão 2 vezes o Prêmio Japão de Programas Educacionais com as novelas João da Silva e Projeto Conquista, novela didática. Era uma maneira de fazer educação continuada. Então isso é muito mais profundo no sentido da conscientização de atitudes e até de direito, de comportamento da população, do que essa visão atual que é só entretenimento? É só... Olha, o espírito da televisão, como o rádio também, ele nasceu pensando para ser um serviço educacional e cultural. O modelo de financiamento é que pode ser privado, comercial, estatal e público. Não é? Você acha que... são coisas diversas. O conteúdo não poderia ser classificado como comercial, porque isso leva a esse tipo de... Legalmente, hoje no Brasil, nós temos 2 tipos de emissora de rádio e TV. A emissora educativa e a emissora comercial. A comercial privada e a educativa, em tese, estatal ou pública. Mas ninguém respeita essa dualidade. Ninguém quer lembrar que isso nasceu para ser um serviço de utilidade pública, educação e cultura. Então você me deu um gancho aí para você contar agora uma outra história, que é a história
Que negócio é esse de canal 32 para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense? Uma das primeiras experiências aí de TV pública. Na época era estatal. Estatal, que envolveu a sociedade. Eu falo pública porque você me disse que reunia, todo mundo que quisesse ir lá ajudar. Anterior então explica 32, pra gente aí. Existiam dois tipos de emissoras. As geradoras e as retransmissoras. As retransmissoras poderiam se subdividir em retransmissoras integrais e as não simultâneas. Aí eu aproveitei esse modelo, essa brecha da não simultânea e gerava... Que é simultânea, só para o pessoal entender. A simultânea é o seguinte, o que passa aqui, repete lá. Era assim, nós gerávamos o canal 2... No cabeça de rede, vamos dizer. Né? Para o Sumaré, zona centro e sul do Rio, e o 32 nós gerávamos não simultaneamente para a zona oeste do Mendanha, da Serra do Mendanha. Também foi o primeiro experimento disso. Nós estávamos ensaiando esse modelo de geradora, retransmissora integral, retransmissora não simultânea. Mas do ponto de vista de quem assiste, num modelo e em outro, tudo que sai do cabeça de rede, ele assiste ou não? Não. No modelo não simultâneo, você pode entrar com programação local. Pode entrar com um programa da cabeça de rede em outro horário. Você gravar e entrar. Perfeito. Por exemplo, o jornal que passa, digamos, Repórter Brasil, né, que passa às 21 horas. Poderia ser que, digamos, lá no Mendanha, lá no esquema da Zona Oeste, passasse 22 horas. Você gravava e passava 22 horas. Era isso que acontecia. E esse 32 você fez dessa maneira? Nós começamos um convênio com a Secretaria Municipal de Educação para de manhã passar treinamento em serviço para professores naquela época era de curso primário, e um convênio, isso o Ministério da Educação e Cultura, TV Educativa, Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa. O convênio, à tarde, nós gerávamos uma programação para o Mendanha, uma programação educativa para treinamento em serviço de professores o primeiro curso primário era de manhã e de tarde era para o ginásio, digamos assim. Mas em serviço quer dizer, o professor estava na escola e ele assistia o programa na hora? Na modalidade de recepção controlada. Tinha um professor, tutor, monitor, que assinava a presença, aplicava, nós produzimos todos os manuais, era como se fosse um telecurso, só que para os professores, não era para os alunos. E gerávamos algumas coisas motivacionais, etc. e tal, só para tentar que o aluno motivasse o professor a continuar estudando. Sabe como é que é? Uma estratégia assim. Isso funcionou durante alguns anos, até que houve um certo desinteresse, as coisas foram mudando, a tecnologia foi avançando, entrou a cor nessa história. E aí eu já estava fora do ar o canal 32, já tinha evoluído de retransmissora não simultânea para a retransmissora mista educativa. E em todo o Brasil, as pessoas pediam concessão ou de retransmissora integral ou de retransmissora mista educativa, e podia botar até 30% de programação local, desde que fosse meramente educacional, sem comerciais, sem intervalos comerciais, podia ter um apoio cultural, assim, mas tudo muito disfarçado. E aí eu falei, não, mas espera aí, todos os prefeitos pediam, todos os vereadores queriam, e isso virou digamos assim, uma maneira de você comprar os prefeitos. Uma moeda de troca. Isso, a palavra, moeda de troca. Que o Sarney soube fazer muito bem. O Sarney fez no governo dele, distribuiu para os políticos, inclusive que a Constituição proíbe. De 4 para 5 anos, ele distribuiu 385 concessões. Aí. Mas especificamente da Zona Oeste. Aí eu disse assim, eu era presidente de uma instituição chamada Fundação Emissoras Públicas de Rádio e Televisão. É uma ONG. Do Estado do Rio de Janeiro. Fundação. Uma fundação, tá certo. Natureza jurídica, fundação tutelada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, auditado, controlado pelo Ministério. Eu era o criador e fundador disso. Durante 8 anos fui presidente.
Aí o que aconteceu? Falei, peraí, nós temos um canal 32 lá, parado. Bati na porta do Itamar Franco. Itamar Franco, eu sou o Marquinho lá, de Juiz de Fora, lá. Ah, sei. Então, olha aqui, eu estou querendo usar o 32. Ah, fala aqui com o meu... Eu era o embaixador lá, secretário de Comunicação Social da Presidência. Falou, o Chico Teixeira era o presidente da TVE, um jornalista lá, muito meu amigo. Aí nós sentamos, vamos botar no ar, vamos. Eu já tinha o equipamento, eu já tinha a equipe, né? Eu já era presidente da Cooperativa Brasileira dos Produtores Independentes de Vídeo, 2.876 profissionais de rádio, teatro, cinema e televisão. Já operava umas emissoras, já operava até a TVE do Maranhão, a gente botava no ar, a Rádio MEC da Amazônia, né? Então tínhamos lá, eu tinha que botar essa mão de obra. Você tinha um conhecimento total do assunto. Estava fora do ar. Ganhei a concessão, em um mês eu botei no ar. Tinha um estatuto da fundação e tinha um conceito, o conceito-chave da radiodifusão pública. Todo mundo não tinha na estrutura da fundação um diretor de programação. Todo mundo que ajudasse a manter a emissora no ar, automaticamente faria parte desse grande conselho de programação. Para discutir o que ia para o ar e tal, etc. Como atender a comunidade. De acordo com as verbas disponíveis naquele mês. Claro. Nada que criar, né? Então, uma vez por mês, nós nos reunimos nas administrações regionais de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, não sei o quê, todos aqueles bairros dormitórios da Zona Oeste, e eu dizia assim, para o mês que vem, tenho 30 mil. O que vamos fazer? Mais jornalismo? Mais utilidade pública? Mais... Todo mundo queria teleteatro, né? Tinha uns visionários, vamos botar a orquestra sinfônica, vamos fazer um balé no Teatro Municipal. Eu falei, o dinheiro é pouco, dá para fazer mais 5 minutos de jornalismo, mais 10 de... Eu estou falando que essa experiência que você teve lá com o pessoal da Zona Oeste é uma experiência que muita gente lembra até hoje lá, porque eu estive lá na Zona Oeste e eles me falaram disso, que eu não tinha conhecimento. Muitos já morreram, né? A maior parte daqueles, os beneficiários à época, aqueles que pagavam R$10 por ano, qualquer um que pagasse R$10 por ano, automaticamente podia vir para a reunião. Voz e voto na reunião, tá? E era por cabeça, não tinha negócio de pessoa jurídica deu 1 milhão, tendo 1.000 votos, nada disso. Pagou R$10, estava lá, podia se manifestar. Você democratizou pela base, né? Geral. E não te chamaram de cubano? Me chamaram de tudo um pouco. Mas como... eu nunca tive medo de nada nem de ninguém, né? Eu disse, olha, eu não tenho nada, mas eu sou. Todo mundo que dizia, você é muito esquerdista, você é doidão, você... Já me chamavam de Caco Doidão, já naquela época. Falei, meu amigo, eu estou coberto, eu tenho a lei, tenho um apoio político, seja o presidente, o ministro, qualquer um, tem o cacife. Agora, Marcos... Agora, eles não entenderam. Isso. Foi prematuro. Hoje, a culpa foi minha. Não faço isso não, porque é o seguinte, nós atuamos, eu sou aqui da TV Comunitária do Rio, onde nós estamos passando o programa, e também sou secretário-geral da Associação Brasileira de Canais Comunitários. Então essa experiência aí, eu até procurei saber melhor essa experiência com você, exatamente porque isso pode nos colocar luz sobre uma questão muito difícil, que é como sobreviver a esse sistema assim, de televisão, onde a comunidade, através das pessoas que se interessam e tal, possam intervir. Porque eu acho que isso teve na base também de ter que sair do ar, não foi? Foi. Nós resistimos 3 anos. Eu tinha digamos, um capital de giro. Nós ganhávamos muito dinheiro com a cooperativa. Então eu pegava uma parte das sobras da cooperativa, em vez de distribuir as sobras para os cooperados que estavam lá ativa, eu investia nessa TV comunitária, né? O HF32, a TV comunitária da Zona Oeste do Rio. 3 anos eu resisti. Era assim, custava de 40 a 50 mil por mês essa operação. O mês que eu faturei mais, eu faturei 4 mil.
O resto eu tirava do bolso para bancar. Todo mês eu ia na TVE e dizia... Mas e não podia apoio cultural? Você não conseguia apoio? Conseguia. Mas o pessoal... O seu Manuel da padaria dava R$100, né, em troca de... Mas será que esse trabalho, quer dizer, de um departamento focado em conseguir apoio cultural não poderia render um pouco mais? Peguei os corretores de seguros, tinha lá uma filial Zona Oeste do Sindicato dos Corretores de Seguros, eu falei, vocês vão vender apoio cultural aí pela Zona Oeste. E ganha o percentual do... Lógico, assinamos contrato, etc e tal. Sabe o que apareceu muito? Coleginho. Desde universidade, na época não tinha universidade, era faculdades isoladas, colégios de ensino médio, creche. Mas você não vê, eu quero te explorar um pouco aqui no ar. Eu vejo aí, a TV Globo mesmo e outras emissoras, elas organizam um evento e vendem a publicidade no evento e na transmissão, é tudo junto, não é isso? Sistema S. A Globo faz com o Sistema S. Na Zona Oeste não tinha um Sistema S, não tinha um Sebrae, um Senac, um Senai. Nada. Mas eles queriam distância daquele maluco. Mas, por exemplo, lá. Quando eles vão, digamos, o Campeonato Carioca, por exemplo, eles assumem o Campeonato Carioca e eles fazem também evento, ele mesmo organiza o campeonato. Olha, os educadores apoiaram, os comerciantes lá, o seu Manuel da padaria, não podia fazer apoio cultural do bar do Zequinha, não podia, né, porque bebida e cigarro não dava para ter apoio cultural. Então, educacional todos. Alguns restaurantes que estavam bombando e tal, não podia fazer apoio cultural do motel tal, na Avenida Brasil inteira, né? Pegava, né? Mas não podia. E, sabe, na prática, o empresariado não teve uma visão, estava se implantando as zonas industriais de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, estava no começo. Estava no começo aquele conceito de que o ensino de terceiro grau universitário é importante, né? Então, por isso é que eu consegui. Mas eles também não tinham muito dinheiro para bancar tudo isso. E você vai dizer, hoje em dia, 50 mil por mês não é nada para botar uma emissora no ar. Né? É verdade. Não era nada. Eu entrei com as facilidades técnicas, o local. Comecei num teatro lá do Moacir Bastos, lá em Campo Grande, que era bem central. Meu engenheiro disse, Marcos, eu fecho um enlace de micro-ondas amanhã aqui. Eu falei, fecha agora, amanhã não. Vai lá, busca na sede, que era aqui na Presidente Vargas, e traz para cá e vamos botar no ar agora um sinal de teste para eu ver a qualidade do sinal. E aí foi assim. Agora me diga, nós falamos de televisão, de todos os exemplos aí que foram ditos, TV aberta, né? Isso. E como é que você vê o avanço da TV paga? E, quer dizer, hoje, fundamentalmente, dois modelos, né? A TV por a cabo e a TV por satélite, que é o DTH. Os outros sistemas de micro-ondas, MMDS e TVC... Agora tem o digital. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital vai ser todo em UHF digital. Eu sei, mas aí é aberto. Aberto. O pago, desde o início, eu fiz muito antes, eu fiz para a Embratel um serviço chamava TV Executiva. As grandes corporações multinacionais usavam as facilidades da Embratel para fazer primeiro o enlace de micro-ondas terrestres, depois já para o satélite Intelsat, depois Brasilsat. Aquelas convenções internas, eu fazia esse serviço para a Embratel. Quando começou esse modelo, eu trabalhei foi o primeiro cara que o Dr. Roberto deu à sociedade. Nem para o Walter Clark, nem para o Boni, o Dr. Roberto deu sociedade. O coronel, o Wilson, foi sócio do Dr. Roberto na primeira filhota da TV Globo. Era a Globocabo. A ideia, o coronel veio dos Estados Unidos, tinham aqueles cabos que se distribuíam sinal aberto em condomínios e botavam uma TV local. Com esse modelo, ele disse assim, vou cabear Nova Ipanema, Novo Leblon, Barra Mares, os grandes condomínios da Barra, e eles foram por esse caminho. Ele saiu da diretor-geral da Central Globo de Engenharia e foi ser sócio do Dr. Roberto na Globocabo.
Depois veio a Globo. Aí para cabear o Rio, eles cabearam muito depois com a NET, né? Usando os buracos, já foi uma outra legislação. Da prefeitura, né? Já foi a geração, já tinha uma legislação. Na época nós começamos a cabear condomínios porque eram circuitos fechados, não dependia de autorização do Departamento Nacional de Telecomunicações do Dentel. Era o órgão que antecedeu a Anatel. Então era isso. Então nós íamos vendo as brechas, tá? Porque nós sabíamos que nos Estados Unidos, no Canadá, nós já fazíamos esse tipo de TV a cabo. Só que a NET entrou, a meu conceito, com a tecnologia do cabo defasada. Já existia DTH. Quando o Dr. Roberto se endividou com $1 a 1 para fazer a NET monopolista, e no mesmo ano o dólar passou a 4, então 300% ficou mais cara a dívida do Dr. Roberto com aqueles bancos de investimento lá dos Estados Unidos, eu já disse, olha, está investindo na tecnologia errada. Está investindo no que vai acabar, né? É questão de momento, cabo coaxial, TV analógica, já era cor, mas tudo analógico, coaxial, tem nada a ver. O satélite, nós já tínhamos transponder digital, a maior parte ainda era transponder analógico. Mas para as cidades, vamos dizer, agora mesmo eu estava pesquisando e vi que eles têm empresas que, aqui no interior do Rio de Janeiro, né, em Teresópolis, na região serrana ali, naquela cidades área. Cidades médias. Eles oferecem serviço de internet, né? Provedor de internet e serviço de internet para a comunidade. E eles enfiaram a TV agora, através de fibra ótica. Certo? Nessas áreas assim... É uma sobrevida. É uma sobrevida, né? Mas você vê que sempre no Brasil a TV a cabo foi cara, pouca gente podia assinar, só proliferou mesmo com a Gatonet. Depois de que entrou a Gatonet, e a primeira Gatonet foi a própria NET que chamou uns argentinos para cabear a Rocinha, TV Rock. Logo em seguida, o Rio das Pedras lá, me chamaram para fazer TV comunitária, sabia o que eu tinha feito lá na Zona Oeste. Eu falei, não, me inclua fora dessa que é ilegal, não faço. Na mesma época eu falei que eles iam dar com os burros na água. A Gatonet nasceu na TV Rocinha. Então, mas você, então, é precursor, né? Contribuiu aí, sei lá, a meu ver, me parece, não sei se estou errado, porque agora, em 2011, foi aprovada a Lei 12.485, que pegou toda a legislação a cabo e ampliou para todas as modalidades, agora para o DTH também. Então, nós que estamos aqui no Canal 6 da NET, na TV Comunitária do Rio, só podíamos estar no cabo. Agora nós estamos também no DTH, mas com um canal só nacional, que vai ser operado pela ABCCom. Agora, a Lei 12.485, não, minto, essa é a Lei 12.405. A lei que você falou do Serviço Brasileiro de TV Digital vai permitir que cada município tenha uma prefeitura e possa botar 4 programações, das quais 2 serão comunitárias. O prefeito vai ter direito a uma e o Estado a uma. Você falou que quando todos os prefeitos queriam ser moeda de troca, pegar coisa. Agora, todas as prefeituras podem ter um canal a cabo, um canal aberto digital. Isso não vai ser uma transformação grande? Não, porque o HF digital aberto é para o povão. Qualquer um que se sinta incluído na classe média, compre Gatonet ou pague R$ 289,90 por 30 canais digitais do satélite, ele quer o status de assistir, e aí não vai assistir TV estatal, municipal, estadual, TV da cidadania, TV comunitária, TV cultural, nada disso. Sabe o que eles querem? Alguém disse para eles o seguinte: bota seus filhos para assistir em inglês a BBC, em italiano a Rai, a Al Jazeera em árabe, porque é o futuro do mundo. Nós temos que criar poliglotas. Olha bem, tem espaço para todo mundo. Buscar aí a classe alta que queira ficar renegar o país dele, tudo bem. Agora, a questão é que isso já existe para ela hoje, que ela pode
ter outros mecanismos para adiar. Agora, o povo brasileiro, na sua maioria nos municípios, que não tem... essa questão da produção regional, né? Porque você falou que lá na Zona Oeste vocês procuraram fazer uma produção local. E nesse canal, a produção, além de, obviamente, vai ter produção nacional, porque vai haver uma distribuição de várias questões nacionais e tal, mas é principalmente para os produtores da cidade. Porque, veja bem, aqui no Rio de Janeiro a gente vive uma situação, porque a TV Globo é daqui, né? Então se vê muita coisa do Rio, quem é do Rio. Mas o cara do Amazonas, o cara da Paraíba, o cara do Rio Grande do Sul e de outros lugares do interior e tal, eles acabam vendo muito o Rio de Janeiro, né? Mas como exemplo de uma rede comercial, a Globo tem uma estratégia de roda simultaneamente no satélite 4 programações, de acordo com as redes regionais. O que ele gera do Rio e São Paulo para a RBS é uma, para a Rede Amazônica é outra, para o Nordeste é outra. Eles têm já essa filosofia. Já começaram nós gerávamos... Não, mas há uma reclamação dos produtores. Você foi de uma cooperativa, mas há uma Associação Brasileira dos Produtores Independentes, certo? Que reclamaram muito, inclusive, que conseguiram só na Lei 12.485, 3 horas por semana obrigatório nos canais a cabo. Isso é uma outra abertura. E a Ancine está aí para confirmar. Tem verba fundo perdido, mas nada existe, não está na prática, tudo está no papel. É desde a Constituição Federal até essa recente lei, na prática não saiu do papel. Tudo são sonhos, ideais que a gente não está conseguindo transformar em realidade. Será que o cidadão não precisa participar mais? A gente e tal? Mas é difícil. Se fizer como você, que meteu a cara, foi ser xingado lá na Zona Oeste e deu um espaço. Mas sabe como é que é? Tava nascendo a milícia, sabe? Aí eu chamei os caras na chincha e disse, aqui sou eu, você tá aí. E olha, quem tá comigo são os bicheiros. Nessa época o bicheiro ainda não estava ligado ao movimento de tóxicos, estava, né? As milícias ainda estavam assim um pouco incipientes, começaram modestamente por transporte alternativo, depois foram para gatonete, depois foram para água mineral e gás, tal. Por aí. E eu fico olhando tudo isso com essa minha visão de professor, eu sempre faço uma análise crítica disso, né? E eu acho o seguinte, Moisés, o caso tá na hora. Agora, como é que motiva um garoto de faculdade, o cara que tem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, para fazer conteúdo local, para ir para uma rede regional ou nacional? Nós temos os meios. Tem uma competição com a internet aí você poderia nos falar um pouco. Fala aí pra gente sobre como é que é a sua visão, você, dessa experiência de construção de rádio e televisão no Brasil, a internet. Porque eles disseram que o cinema ia acabar com não sei o quê, que a rádio ia acabar com não sei o quê, que a televisão ia acabar, que a cor ia acabar. E a internet vai acabar com a televisão? Não acaba. Então fala para o pessoal aí. É soma. É uma síntese aditiva, nunca subtrativa. 30% dos americanos, ou dos brasileiros, não me lembro, veem televisão com celular, mexendo no celular. Isso não virou uma loucura também, não? Aquela senhora que passava roupa, ou lavava roupa, ouvindo rádio, é a mesma coisa, liga a TV de plasma, 60 polegadas. E fazendo outra coisa. E tá jogando no palm top, no smartphone. É o seguinte, vem acrescentar. Quando surgiu a Web TV, eu disse, o caminho é a Web TV. Depois eu disse, não, o negócio é a IPTV. Agora eu digo, não. Tem que rodar em paralelo a IPTV, o modelo YouTube, Vimeo, né? É uma lista um cardápio. Playlist. Um playlist, mas tem que rodar o Web TV, para o cara que é viciado e não quer... Numa programação igual de televisão, que ela liga, já está num programa X da hora tal. No computador, porque as Smart TVs, as TVs inteligentes, vão botar a internet
né? Split screen. Aqui tem, sabe, Bloomberg Television, lá de Nova York, aqui tem a TV aberta, aqui tem a TV fechada. Aqui tem o índice da Bolsa. Está rodando imagens, e aqui tem uma web TV, e ele ainda brinca de ficar clicando lá naqueles vídeos que estão bombando mais no YouTube. Sabe? É isso, é a soma disso tudo. A cabeça dessa garotada que nasce chipada vai pirar, já está acontecendo, por isso o aumento do uso de drogas lícitas, ilícitas, etc. Você acha que tem a ver? Essa ideia de movimento, de super velocidade, de tudo, também não é uma coisa do cara não aprofundar em nada, professor? Agora eu vou te chamar de professor para ver se você dá umas dicas aí para gente. É superficial, né? Você tem muita informação. Por exemplo, todo mundo é amigo no Facebook. Antigamente, amigo era amigo que se guardava. Tem até uma música do Milton, não é isso? Amigo para se guardar no peito. Agora é guardar no YouTube. Eu tenho 300 amigos, mas não está descaracterizado, desconstruído essa ideia de amigo? Eu escrevi, quando eu entrei pela primeira vez numa primeira rede social, eu disse assim, é preferível ter 10 amigos do peito do que 1 milhão de amigos que a gente não vai poder contar nunca, não é verdade? É verdade. É por aí. Eu acho isso. É o que aconteceu agora nas eleições, né? A polarização foi tão grande que muita gente foi cortando os amigos. Então, descobriu que aquele não era amigo dele. Porque iria votar no candidato de oposição. Na verdade, você estava alimentando um arqui-inimigo, um rival. Mas isso é um ajuste momentâneo. Tudo tem que ser ajustado. Então a internet não vai acabar com a televisão? Não vai acabar. E o que você acha de programação de televisão? Porque esse debate, esse cara que você citou aí da Globo, o Boni, nós estamos encerrando aí o programa, então vamos dar uma exploração aqui. O Boni, quando saiu da Rede Globo, mas a Rede Globo continuou pagando aí para ele não ajudar ninguém, ele montou uma TV no interior de São Paulo. E ele ganhou. E ele teorizou que a TV tinha que se concentrar nessas questões de saúde, de não sei o quê. Como é que você acha que... Olha, a cabeça da Globo foi o Mr. Joe, Joseph Wallach. Foi ele que escolheu o Walter Clark, que já era o grande diretor comercial da TV Rio. Foi o cara que fez as faixas de programação e inseriu ali dentro. O Boni, no meu conceito, sempre foi um capataz de fazenda de escravo. Ele era feitor, ele é ótimo, o melhor do mundo, para meter a lenha no pessoal para botar para trabalhar. Xingava a mãe, a avó de todo mundo, e assim ele obtinha produtividade. Ele nunca criou nada, nada. Ou vinha da Time Life, via Mr. Joe, ou era... Que feria a legislação, cá para nós... Mas tá lá, o doutor Assis ainda em vida tentou fazer uma coisa e tal, mas não saiu disso, tá? Porque tinha o respaldo dos militares. E, do outro lado, tinha o Walter, que era um bárbaro na comercialização. Por quê? Olha a ideia do Walter. A gente só vai valorizar o segundo do intervalo comercial se a gente aumentar o índice de audiência. Quanto mais sobe a audiência, mais os patrocinadores estão dispostos a pagar o segundo da inserção do comercial. Entre um programa e outro, é verdade. E o Mr. Joe disse, esse garoto era um garoto. É um gênio. Está sabendo das... E ele soube formatar a grade. O que botar no horário nobre, o que botar no horário da manhã para programa infantil, o programa feminino, por que joga o jornal para cá, puxa para lá. Isso só para vender anúncio de sabão em pó, né? Nessa faixa horária vai vender brinquedo, e botava os departamentos comerciais para vender, e vendia mesmo. Então vou chamar aqui o Marcos de novo para uma próxima entrevista para a gente falar um pouco mais, mas nosso horário já está encerrando. Eu queria agradecer muito. Nós tivemos aqui um apanhado geral histórico sobre esse meio de comunicação que é a televisão, e com pinceladas aí em rádio, internet, etc. Marcos Pacheco, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Outro Olhar, e parabéns por essa experiência aí que nós estamos agora fazendo televisão comunitária, mas você já tinha feito isso lá na Zona Oeste. Se você quiser falar mais alguma coisa que faltou. Foi um prazer, Moisés Corrêa.
Eu estou à inteira disposição de você e das TVs comunitárias. É um assunto que me interessa particularmente. Muito obrigado. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.